Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Eu quero ter tua paz, eu quero ter teu amor. Aqui, Senhor e Deus, eu quero ter tua voz, eu quero ter teu calor. Aqui, Senhor e Deus, amas-me, transformas-me, e a partir do teu amor, faz-me um homem novo. Amas-me, transformas-me, e a partir do teu amor, faz-me um homem novo. E quando Cristo minha vida aparecer, eu aparecerei com Ele. Ressurgirá um homem novo, renovado, semelhante ao Criador. Amas-me, transforma-me, e a partir do teu amor, faz-me um homem novo. Amas-me, transformas-me, e a partir do teu amor, faz-me um homem novo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem a Virgem Maria, nossa mãe. Bom, nós começamos então mais um vídeo agora, depois da nossa oração, depois do nosso momento de louvor, depois do nosso momento de clamor, pedindo a ação de Deus em nossas vidas, pedindo a ação do Espírito Santo em nossos corações, para que nos guie durante todo este conteúdo. Bom, o que nós vamos falar hoje é uma continuação da aula anterior, do nosso encontro anterior, sobre o conhecimento de Deus no encontro anterior. Hoje, como você está vendo aqui, é sobre o conhecimento de si mesmo. Então nós vamos buscar esse conhecimento de si mesmo. Como é que nós de fato vamos conhecer a Deus? Por isso nós cantamos essa música, que fala exatamente sobre isso, Quando Cristo aparecer, eu aparecerei com Ele. Então, Ele é a nossa identidade, aquele que nos revela o que realmente nós somos e somos chamados a ser, certo? Então, vamos ao nosso conteúdo, começar agora. O conhecimento de Deus, ele nos leva diretamente a amá-lo. Haja vista, tendo em vista que Ele é infinitamente amável. Então, conhecer a Deus nos leva diretamente a amá-lo. Quem o conhece, o ama. Quem conhece a Deus, ama. Mas, Carlos, isso não é muito errado, porque tem gente que conhece a Deus, mas decide não amar. A pessoa, ela ama no instante, ou ela decidiu deixar de amar, ou ela não conheceu de fato. Ela conheceu uma parte, ela não teve uma experiência verdadeira com Deus e não conheceu. Mas aqueles que de fato conhecem a Deus, que são santos, estes sim os amam. O ama, melhor dizendo, Esses assim o amam, São aqueles que já conhecem a Deus. Mas o conhecimento, o autoconhecimento, nos conduz ao mesmo amor de modo indireto. Ou seja, o autoconhecimento, ele nos conduz ao amor de Deus indiretamente, pois nos mostra a necessidade absoluta que temos dele, e nós temos de Deus, para aperfeiçoar as qualidades que nos deu e para remediar as nossas profundas misérias. Deixa eu ajeitar a luz aqui, como nós já fazemos, enfim. Vamos lá.
e que temos dele para aperfeiçoar as qualidades que nos deu e para remediar as nossas profundas misérias. Então, o autoconhecimento ele serve para aperfeiçoar as minhas qualidades e remediar as minhas misérias, e remediar as minhas profundas misérias. Portanto, então, veremos a seguir a necessidade desse autoconhecimento, o objetivo desse autoconhecimento e os meios para alcançá-la. Qual é, então, a necessidade do autoconhecimento para a perfeição? O autoconhecimento é absolutamente necessário para quem busca a perfeição espiritual, pois sem ele, o progresso torna-se moralmente impossível. Então, você não se conhecer, se torna impossível você progredir na perfeição cristã. A perfeição é inatingível sem autoconhecimento. Ela não se atinge sem autoconhecimento. Quem não se conhece bem corre o risco de cometer cair em três erros. Ilusões sobre a própria condição, onde ele pode cair em um otimismo presunçoso, achando que já é perfeito, ou em desalento, caindo em desalento, exagerando suas falhas. Então a pessoa ela pode achar, olha, eu já sou bom demais, né? Eu já sou bom demais, ou eu sou ruim demais. A pessoa ela não tem um senso de verdade sobre si mesma. Ela não tem um senso de verdade sobre si mesma. Ela não consegue enxergar o que de fato é erro na vida dela, o que de fato é qualidade na vida dela, e às vezes ela inverte isso. O que é qualidade, ela se transforma em erro, ela não consegue aproveitar as qualidades como qualidades, ela não consegue corrigir os seus erros porque não reconhece que isso é erro, ou ela reconhece demais e é um erro muito grande e às vezes não é. Então, sim, ela sempre distorce aquilo, é a visão que ela não tem de si, ela distorce também suas qualidades e defeitos, para mais ou para menos. Outro erro também que a pessoa pode cometer é a inação e o relaxamento, ou seja, ela não se alimenta. Ambos os cenários levam à falta de esforços vigorosos e persistentes. É aquela pessoa que fica passiva na sua vida espiritual. Ela não quer progredir, ela não busca a progressão, ela não busca se alimentar, ela fica nesse relaxamento, né? Ela está no deserto e ela se mantém nesse deserto, não procura sair, não procura se alimentar, não procura fazer algo, né? Ela fica numa inação, ou seja, nessa falta de ação. Ela não tem uma ação verdadeira. E também o terceiro erro é a incapacidade de correção. Como é que eu vou corrigir defeitos que eu não conheço? Ou defeitos que são mal compreendidos? Como cultivar virtudes se não se tem clareza sobre elas? Então, é impossível. Se eu não tenho clareza sobre os meus defeitos, e se eu não tenho conhecimento desses defeitos, ou se eu não tenho conhecimento das minhas virtudes, como é que eu vou eliminar o problema, corrigir as minhas misérias, corrigir os meus defeitos, ou cultivar as minhas virtudes? Impossível. Então, a gente precisa desse autoconhecimento para viver a perfeição. O autoconhecimento ele impulsiona a perfeição. Um conhecimento claro e sincero da própria alma, de si mesmo, por outro lado, também estimula a busca pela perfeição, através da gratidão e generosidade, porque aí nós descobrimos as boas qualidades em nós mesmos. Quando descobrimos as boas qualidades em nós mesmos, a pessoa começa a agradecer a Deus e se sente motivada a corresponder à sua graça de forma mais generosa. Então, ela reconhece, ela entende que ela tem potenciais, ela tem qualidades, virtudes, e ela começa a utilizar essas virtudes para o bem do próximo, em generosidade. Então, ela começa a agir de forma generosa com o outro. Por quê? Em honra e forma de gratidão a Deus por ter dado todos esses dons para ela. Ela reconhece que os dons não vêm dela, que os dons vêm de Deus. Então ela, em forma generosa, dá ao outro. Por isso
que o jovem rico ele é tão mal visto na Bíblia? E Jesus ele corrige as pessoas que são dessa forma, porque elas são apegadas aos bens, não porque o problema não é o bem, o problema é não reconhecer que o bem vem de Deus, que aquela riqueza que ele tinha vem de Deus. Então, quando ele decide não vender e seguir a Jesus, quando ele decide não vender a sua riqueza e seguir Jesus, o que ele está dizendo é: eu consegui essa riqueza. Eu consegui essa riqueza. Não foi Deus quem me deu. Ele não tem gratidão por Deus, né? E não adianta ele fazer todos os 10 mandamentos se ele não tem gratidão. Ele não reconhece que ele só vive os 10 mandamentos porque Deus o deu. Deus deu a graça para ele viver. A consciência do progresso necessário. Reconhecer os defeitos, os próprios defeitos e pequenez mostra que ainda há muito a fazer. Então, quando eu reconheço os meus defeitos, eu sei que eu tenho muito a progredir. Eu sei que eu tenho muito a progredir. Então, eu reconheço. Então, eu não paro, né? Saber que há trabalho a ser feito me motiva a trabalhar. Mas quando eu não sei, quando eu acho que já cheguei no meu limite, no meu estado de perfeição, então eu paro de trabalhar. Isso incentiva a aproveitar cada oportunidade para combater os vícios e cultivar as virtudes. Bom, também cultiva em nós, nos dá também uma humildade, uma confiança em nós e em Deus. Consciente de sua incapacidade, ou seja, de que nós somos incapazes de fazer algo sem Deus, a pessoa ela pede humildemente a Deus a graça para progredir. Ela sabe que é Deus quem faz ela progredir. Ela reconhece que é Deus que faz ela progredir. Apoiada nessa confiança, essa pessoa espera e deseja o triunfo, o que estimula e dá constância ao esforço. Então, o que acontece? Deus dá e ela se esforça. Vendo Deus o esforço da pessoa, Deus capacita ainda mais para o bem, Deus capacita ainda mais para a graça. O que abrange o autoconhecimento para a perfeição? Para o autoconhecimento, para que o autoconhecimento seja verdadeiramente eficaz no caminho da perfeição, ele deve ser completo, imparcial e encarar tanto nossas qualidades quanto nossos defeitos. Ou seja, ele deve abranger todas as coisas, ele deve ser completo, certo? O autoconhecimento eficaz deve cobrir todos os aspectos do ser, qualidades, defeitos, ver o que há de bom e o que precisa ser melhorado. Também os dons sobrenaturais e os dons naturais, reconhecer talentos e graças recebidas, né? Talento para cantar, que é um dom natural, né? Mas também o dom da ciência, de poder orar em línguas, é um dom sobrenatural. Reconhecer que tudo vem de Deus. Inclinações e repugnância também, entender nossas tendências e nossas aversões. O que nós somos aversos, seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma forma como uma pessoa fala, nós começamos a perceber. Nós sabemos os nossos gostos. Uma pessoa que se conhece sabe os seus gostos. Não só os gostos físicos, naturais, mas também os gostos sobrenaturais. Também reconhece a nossa história de vida. Nós precisamos conhecer a nossa história de vida. Analisar faltas passadas, esforços realizados e progressos alcançados. Reconhecer tudo isso. Reconhecer na minha vida até onde eu cheguei, porque eu cheguei aqui, como eu cheguei, o que me fez chegar até aqui, o que me fez chegar até aqui. Tudo isso deve ser estudado com imparcialidade e consciência reta, iluminado pela fé, sem cair no pessimismo. Outra coisa também que nós precisamos fazer é reconhecer as boas qualidades. Nós devemos, então, reconhecer sinceramente, sem falsa modéstia. Aqui, a pessoa ela se reconhecer, né? Eu tenho até uma brincadeira entre os meus amigos,
né? Quando eu faço alguma coisa que eu gosto, né? Que me agrada, né? Eu brinco com os meus amigos, falo que aquilo ficou bom, e eles falam que faltou humildade, mas não é faltou humildade. Isso não é falta de humildade quando você reconhece um bem que você fez, reconhece algo que você fez de forma agradável, que agrada você e que pode agradar outras pessoas também. E não é uma falsa, isso é uma falsa modéstia. Ah, não ficou tão... É como se a pessoa fala assim, a pessoa vai lá e faz uma macarronada, aquela macarronada divina, né? Perfeita, assim, suculenta, bem temperada e agradável para as pessoas. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, ficou gostosa essa... Ah, não ficou tão bom assim não sei o quê, sabe? Não, gente, aceita ou reconhece que ficou bom, reconhece o que é. Humildade é reconhecer o que se é, reconhecer, saber que eu estou ali, saber que é a verdade. A humildade, ela caminha com a verdade. Todas as boas qualidades e dons que Deus nos concedeu, nós precisamos reconhecer. Isso não é para a nossa própria glória, mas para expressar gratidão a Deus, o autor de todos os bens. Então, quando eu expresso o que eu fiz de bom, o que eu tenho de boa qualidade, eu tenho o processo, um caminho de expressar gratidão a Deus e também de cultivar esses talentos. Bom, eu sou bom nisso aqui, então eu posso melhorar. Porque é óbvio, não significa que a pessoa é boa, que ela não possa melhorar. Não significa que aquela macarronada ficou boa, que ela não possa melhorar, né? Então esse reconhecimento das suas qualidades, ela abrange todos os bens naturais, pode ser aqueles recebidos no nascimento, também pela educação, ou pelo próprio esforço próprio, como eu falei, cantar, tocar. Uma pessoa que tem ouvido absoluto, eu tô falando aqui de coisas de músico, mas pode ser uma pessoa que tem dom para ensinar, uma pessoa que tem dom para falar. Então, são dons, né, naturais. Ou da educação também, às vezes a pessoa é boa em matemática, é boa em ciências, é boa em história. Então, ela foi aprendendo isso. E também quanto aos sobrenaturais, que são ligados diretamente a Deus. E por fim, o outro passo que a pessoa deve ter para que abrange esse autoconhecimento é encarar as misérias e os pecados de frente. Não encarar o pecado, mas encarar a luta contra o pecado de frente. É igualmente crucial encarar corajosamente nossas misérias e pecados. E devemos lembrar que somos criaturas limitadas. E então somos tirados do nada e dependemos constantemente de Deus. E que nós também nós devemos nos lembrar que estamos inclinados ao mal pela concupiscência, pelos desejos desordenados. Então, é como se nós fôssemos um poste, um poste que está inclinado, ele está pronto para cair. Se não é Deus sendo a nossa base, se não é Deus sustentando ali, se eu desvio de Deus me sustentando, o poste cai. Então, nós somos inclinados a essa concupiscência. E essa tendência é fortalecida por nossos pecados e hábitos, ou enfraquecida pela graça que Deus nos dá e pelas virtudes que nós adquirimos, cultivamos. Reconhecer isso com humildade nos permite, ou seja, reconhecer os meus pecados, as minhas misérias, permite-nos, pela graça divina, sem desanimar, começar a curar essas feridas através da prática das virtudes cristãs, avançando assim em direção à perfeição cristã. Então, eu vou, através dessas feridas sendo curadas, dia a dia, na minha oração, Deus vai me dando graças, Deus vai me sustentando e vai me tirando aos poucos daquele problema. Aplicação prática do autoconhecimento. Então, como eu vou praticar de forma prática, né? Praticar de forma prática, mas aplicar de forma prática o autoconhecimento. Para um autoconhecimento eficaz, é preciso então examinar nossas qualidades e defeitos, certo? Até aqui a gente entendeu isso, né? Examinar as qualidades e defeitos, especialmente relacionados
aos nossos dons naturais, usando um questionário prático. Então, anotar, olha, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, o que eu sou bom, o que eu sou ruim, em que eu sou ruim naturalmente falando. Examinar também os dons naturais por um questionário prático, certo? Por um questionário prático. Se conhecer. Podemos nos perguntar na presença de Deus, em oração, sobre as tendências de nossas faculdades, sem ser excessivamente filosóficos. Então a gente não precisa ser filosófico. Por exemplo, vamos lá. Primeiro aspecto, a nossa sensibilidade. Somos dominados pela sensibilidade ou pela razão e vontade? Responda isso. Nosso amor é mais sentimental ou baseado na vontade e dedicação? Mais sentimental, meu amor é mais sentimental ou baseado na vontade e na dedicação? Controlamos nossos sentidos externos, ou seja, visão, audição, fala, ou somos escravos deles? Vai respondendo isso, vai pausando o vídeo e vai respondendo isso, certo? Temos domínio sobre nossa imaginação e memória? Elas são inconstantes ou cheias de devaneios inúteis? Então, ou seja, minha imaginação e minha memória, ela vai longe, a minha memória ela vai longe, ou eu consigo controlar? Aqui eu não estou falando de pessoas que têm diagnóstico de TDAH ou qualquer outra coisa assim, não estou dizendo isso, né? E essas pessoas, mesmo assim, elas têm algum certo controle. Algum certo controle elas têm, né? E também pelo medicamento, né? Por um controle, até isso, ela, por se conhecer, ela pode controlar também. Claro que são situações difíceis, e não são situações também de pecado, né? Ter desvaneios da memória, da imaginação, não necessariamente é pecado, mas pode levar ao pecado, certo? As nossas paixões, raiva, medo, alegria, elas estão bem direcionadas e moderadas, ou a sensualidade, o orgulho, a vaidade nos dominam, ou elas nos dominam quando o orgulho domina a minha raiva, o orgulho domina o meu medo, o orgulho domina a minha alegria, ou eles são controlados. Somos apáticos, ou seja, somos sem essa força, indolentes, desleixados ou preguiçosos, ou somos lentos e temos constância nos esforços? Então nós somos lentos ou somos rápidos para fazer algo? Em relação ao entendimento, ou seja, em relação à inteligência. Aqui foi em relação à sensibilidade, agora em relação à inteligência, ao entendimento. Nosso intelecto é vivo e claro, mas superficial ou lento e profundo? Nosso intelecto, então, ele é vivo e claro, ou ele é superficial e profundo, ou lento ou profundo? Como que ele é? Como que o seu entendimento é? Somos mais teóricos ou práticos? Nós estudamos para amar e agir ou agimos impulsionados? E o nosso amor também é um impulso. Como cultivamos nossa inteligência? Com desleixo ou energia? Com constância ou de vez em quando? Nós cultivamos a nossa inteligência. Leio um bom livro, rezo alguma coisa, penso, vejo um vídeo que me eleva a inteligência, que me faz abrir novos horizontes. Que resultados alcançamos e podemos melhorar nossos métodos de estudo? Então, se aquele tipo de método de estudo não funciona para você, tenta outro. Tenta outro método, né? E quais são os resultados? O que melhor me ajuda no estudo? Nós somos teimosos em nossos julgamentos e opiniões? Nós somos teimosos nos nossos julgamentos? Não, eu penso assim, é assim, pronto, acabou. Minha opinião é essa, acabou e não tenho quem me mude. Ou conseguimos ouvir e concordar com quem pensa diferente, se a razão for boa. Então, às vezes a pessoa ela tem uma razão boa para dizer, para falar, e aí você só não escuta ela. Em relação agora à nossa vontade. Nossa vontade é fraca e inconstante ou forte e perseverante?
O que fazemos para educar essa vontade? Para que ela domine nossas outras faculdades com prudência e justiça, porque é a vontade e a razão que devem dominar as nossas outras faculdades, as nossas outras faculdades inferiores. Então, como elas vão ser dominadas? Como a vontade, ela cuida? Ela consegue cuidar das faculdades inferiores ou não? Temos convicções firmes e as renovamos, ou seja, eu tinha essa convicção e essa convicção ela foi melhorada. Exercitamos a vontade nas pequenas coisas e sacrifícios diários. Em relação ao seu caráter, agora, além da sua vontade, agora o seu caráter. O caráter é crucial nas relações e no apostolado. Um bom caráter, ou seja, uma pessoa bondosa, firme, doce, franca, uma pessoa prudente, uma pessoa adaptável, é um grande auxílio. Um mau caráter, ou seja, uma pessoa egoísta, rude, desagradável, é um obstáculo. É um obstáculo no apostolado. Você é uma pessoa bondosa, firme, doce, franca, prudente, adaptável, ou uma pessoa desagradável, rude, egoísta? Como que você é? Então você precisa se conhecer. E onde você é? Quando você é rude, quando você é bondoso, quando você é doce, quando você é amargo, quando você é franco, quando você é mentiroso, quando você é prudente, quando você é imprudente, quando você é adaptável, quando você não é adaptável, quando você é desagradável, quando você é agradável, quando você é egoísta ou quando você é altruísta. Vai pensando sobre isso também. Coloca num papel aí, pausa esse vídeo se for preciso, põe num papel, né? Se precisar, volta lá atrás para começar este questionário aqui para você. Em relação ao seu caráter também, uma pessoa de caráter tem fortes convicções e se esforça com firmeza para agir de acordo com aquilo que acredita. Uma pessoa que tem bom caráter, ela age conforme ela acredita, ela não é falsa. Em relação aos seus hábitos também, nós precisamos identificar os hábitos que adquirimos. Ou seja, hábitos são atos repetidos de forma natural, até chegar um momento que é natural, né? Por exemplo, gravar vídeos para mim há 3, 4 anos atrás era difícil. Eu consegui achar um método, um meio de poder dar aula, de poder gravar de forma mais clara, de forma mais tranquila para mim. Isso se tornou um hábito. Essa entrada que eu falo, né? Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, isso foi demorado para pensar. Mas foi rezado também. Hoje é um hábito. Hoje não consigo ligar a câmera, ligar o som para gravar sem gravar dessa forma, sem falar dessa forma. Já é um hábito. Já é um hábito nos vídeos e você já conhece. Você que é acostumado a ver os vídeos, já é acostumado a ver essa intro, né? Essa intro. E a intro muda conforme o curso que nós estamos dando. O objetivo, então, é fortalecê-los, ou seja, fortalecer os hábitos, se forem bons, e erradicá-los, tirá-los da nossa vida, se forem maus, pois eles facilitam a prática de ações análogas, certo? Vamos entender, então, agora o autoconhecimento dos dons sobrenaturais. Nós vimos agora dos dons naturais, até então nós vimos dos dons naturais, agora vamos ver dos dons sobrenaturais. Para um autoconhecimento completo, é crucial examinar também os dons sobrenaturais que Deus nos concedeu, pois a forma como a graça age em cada alma é única. Então, o que Deus deu para um, ele pode dar para o outro, e aquilo pode ser entendido de forma diferente. 2 pessoas podem estar num retiro, 2 pessoas podem estar num grupo de oração, 2 pessoas podem estar na mesma missa e terem experiências diferentes. 2 pessoas podem ver o mesmo milagre e ter experiências diferentes. Assim como Jesus é sinal de contradição, ou seja, 2 pessoas viram Jesus e uma se salvou e outra se condenou porque viu Jesus, né? Pilatos, por exemplo, se condenou porque viu Jesus, porque se relacionou e se relacionou mal com Jesus. Paulo, Pedro, a Virgem Maria se relacionaram bem. Então, receberam a salvação, né? Para um autoconhecimento completo, é crucial, então, conhecer os dons sobrenaturais.
Devemos identificar a inclinação que a graça nos dá para uma vocação específica, conhecer a minha vocação, conhecer o meu chamado, conhecer aquilo que eu tenho dons, aquilo que eu tenho dons em Deus, né? Ou para uma determinada virtude. Então, tem gente que é mais fácil para paciência, tem gente que é menos fácil para paciência, mais difícil para paciência. Então, se você reconhece que você tem mais paciência, ajude as pessoas que não têm. Esteja perto dessas pessoas para que elas sejam melhores, né? Ou vice-versa, né? Se você se sente uma pessoa impaciente, esteja do lado de pessoas pacientes. Nós aprendemos a lidar com as virtudes do lado de pessoas que têm as virtudes que nós queremos ter. Pessoas introvertidas vão se tornar pessoas extrovertidas, né? E aqui eu falo extrovertidas não no sentido grosso da palavra, mas no sentido pessoas tímidas vão se tornar pessoas mais falantes, pessoas mais comunicativas, né? Melhor dizendo, tirando aquele extrovertido e introvertido, pessoas tímidas vão se tornar pessoas mais falantes, mais comunicativas, se estiverem ao lado de pessoas comunicativas. Você é a soma daquelas 5 pessoas que estão ao seu lado, à sua volta, as pessoas que você escolhe. Então, nossa santificação depende da docilidade e desses movimentos da graça. São movimentos decisivos. Em certos momentos da vida, a voz de Deus é mais clara. É fundamental ouvi-la e segui-la, como ao escolher um estado de vida. Então, vou casar, vou virar padre, vou virar freira, vou viver o celibato, vou viver vou ser missionário, enfim. O que quer que seja que você escolha. Também são as nossas atrações dominantes. Devemos discernir se há uma atração espiritual mais forte e recorrente que nos inclina a um tipo de vida, um modo de orar ou uma virtude também específica. Essa será a via particular que Deus deseja para nós. É lá que Deus vai falar. É lá que Deus vai falar. Eu já falei para vocês, né? Inclusive nos vídeos, todos os vídeos aqui começam com músicas compostas por mim. Deus fala muito comigo na música. Quando eu estou rezando, na música, mas também quando eu pego o violão aqui dentro de casa. Essas músicas, a grande parte delas, nasceram de momentos das minhas orações pessoais. Ou seja, Deus fala através dessas músicas, através do meu dom sobrenatural de compor, porque é sobrenatural. É sobrenatural. Eu falo a partir de mim. Depois começa a se tornar um dom natural, né? Mas como é para Deus, eu sei que as composições, as músicas que eu faço, elas alcançam um nível muito maior e muito mais descontrolado no sentido bom da coisa, né? Porque eu não sei até onde ela pode ir muito longe. Isso significa que é sobrenatural. Essa será então a via particular que Deus deseja para nós e que Ele vai nos comunicar ali, através daquilo que você tem de oração específica, modo de orar, né? Os horários também, como você reza. E seguir esse movimento é acompanhar o fluxo da graça. Nós não estamos correndo contra a graça, mas não estamos nadando contra a graça, mas andando a favor da graça. E quem nada a favor da correnteza vai mais longe, vai mais rápido, né? Também as nossas resistências e nossos pecados, além das nossas inclinações positivas, também as nossas inclinações negativas nós precisamos observar, examinar honestamente nossas resistências à graça, nossas fraquezas e nossos pecados. É um estado difícil e humilhante, mas muito proveitoso entender, né? É ruim, principalmente reconhecer, principalmente quando você cai em um pecado, mas sim é proveitoso. É proveitoso. Cada queda pode te mostrar um pouco do que você precisa melhorar, onde você precisa melhorar. Então não se preocupe com quantas quedas, mas se preocupe se você está aprendendo algo com aquelas quedas. Se preocupe com isso. Você está melhorando, você está percebendo algo novo em cada queda. Olha, foi porque eu pisei um pouquinho para a direita ali que eu caí. Foi porque eu vi tal publicação que eu caí. Foi porque eu conversei com tal pessoa que eu caí.
Foi porque eu conversei esse tipo de conversa que eu caí. Foi porque eu cultivei esse tipo de desejo que eu caí. Tá vendo? A gente vai observando nas nossas vidas. Não se preocupe com o pecado. Deus permite o pecado para que você perceba o que precisa modificar. Ele vai na raiz, ele quer que você vá na raiz. O pecado não é raiz. O pecado não é raiz, ele é só a consequência de um vício, de algo que precisa ser curado ali. Acima de tudo, nos ajuda a praticar a humildade, né? Esse arrependimento sincero é uma reparação e prevenção das futuras quedas. Nos ajuda a evitar as futuras quedas e também nos ajuda a praticar a humildade. Quando nós reconhecemos que aquele problema, né, aquele pecado, ele me faz ainda reconhecer que eu preciso de Deus. E nos lançar confiantemente nas mãos de Deus, que é o único capaz de curar nossas fraquezas. É só Deus que pode curar as nossas fraquezas. Conhecer a ação da graça em nossas almas e as nossas resistências a ela, a graça, nos permite alinhar nossa vontade à de Deus, a vontade de Deus, promovendo um crescimento espiritual e autêntico, certo? E para finalizarmos, nós vamos falar sobre os desafios e métodos práticos para alcançar o autoconhecimento. O autoconhecimento perfeito é difícil devido à nossa tendência a focar no exterior e ao orgulho que nos impede de ver nossos defeitos. A complexidade dos atos interiores e o conflito entre a natureza e a graça exigem atenção e persistência. Então há um conflito entre nós, entre esse leão e entre esse lobo branco e esse lobo negro, que estão enfrentando ali, né? Estão se enfrentando ali. A complexidade dos atos interiores e o conflito entre natureza e graça, né? O mundo e o pecado contra o estado sobrenatural em nossas vidas. No entanto, é possível alcançá-lo através de exames de consciência guiados por regras claras e disposições adequadas. Então a gente pode usar exames de consciências, né, que podem nos ajudar, guiados por regras claras e disposições adequadas. Bom, quais são os desafios do autoconhecimento? Somos naturalmente atraídos por coisas exteriores e evitamos olhar para o nosso interior. O orgulho nos dificulta reconhecer nossos defeitos. Então são esses os desafios. Também há um conflito constante entre a nossa natureza e a graça. Discernir o que é voluntário e o que não é voluntário, o que vem de Deus e o que vem de nós, exige muita atenção, perspicácia e perseverança. Os meios para o autoconhecimento, como exames de consciência, podem facilitar esse autoexame, facilitar esse autoconhecimento. E para facilitar, devemos seguir algumas regras, um método e cultivar sentimentos apropriados. Devemos então procurar regras gerais, devemos procurar métodos para examinar a consciência, por exemplo, segundo Santo Inácio de Loyola, e devemos ter disposições que devem acompanhar o exame. Vamos falar sobre essas 3 condições, essas 3 características de forma rápida aqui. As regras gerais, nós devemos pedir a luz do Espírito Santo. Acima de tudo, nos nossos exames de consciência, nós devemos pedir a luz do Espírito Santo. Nós também devemos colocar-nos na presença de Jesus. Porque Jesus é um modelo perfeito para nós e vai nos dar claramente o que nós precisamos mudar. Investigar a raiz dos atos também. Aquele ato que eu fiz, uma inveja por trás de uma falta de caridade, né? Por que eu não fui caridoso? Porque eu fui invejoso. Por que eu não falei com a pessoa? Porque eu fui orgulhoso, e assim por diante. Avaliar a responsabilidade moral, ou seja, analisar o grau de voluntariedade, né? O que eu tive culpa e o que eu não tive culpa. Entender ali, nossa, talvez eu não fui todo culpado, mas eu fui culpado nesse ponto. A imparcialidade também, não ficar se colocando
como um defensor de si mesmo. Acuse-se logo. Acuse-se logo daquilo que é errado na sua vida. Também fazer um registro, mas é opcional. Né? É opcional fazer um registro. Tipo assim, olha, eu melhorei nisso, eu preciso melhorar nisso. Escrever. Porque aí você escreve, você tem uma consciência e faz como se fosse um contrato consigo mesmo. E também a direção espiritual, que é extremamente importante, né? Uma visão de fora, uma pessoa vendo de fora, ela pode te ajudar melhor, certo? Os exames também os métodos de exame de consciência também. Primeiramente, agradecer a Deus pelos benefícios recebidos, pedir a graça para conhecer e libertar-se dos pecados, examinar a alma hora por hora, pensamentos, palavras, obras, omissões, pedir perdão a Deus pelas faltas, com uma contrição sincera. E essa contrição sincera, ela precisa também ser pedida. Ela também precisa ser pedida. Nós só temos contrição sincera se Deus nos permite. Se Deus nos permite. Propor também emendar-se, né? Corrigir os erros. E também para os exames mais particulares, ou seja, foque em um defeito predominante, aquele defeito que é predominante em você, ou em uma virtude a ser cultivada, pois ao vencer o maior obstáculo, facilita-se o progresso geral. É aquela coisa, se eu tiro a pedra grande, as pedras pequenas ficam fáceis de ser tiradas, né? Eu tinha um diretor espiritual que ele dizia assim, a gente chegava para ele e falava assim, não sei nem por onde começar, aí ele falava assim, começa pelo mais difícil, começa pelo mais difícil, e é isso mesmo, começa pelo mais difícil. Quando você tira a pedra grande, as pedras menores ficam mais fáceis de ser tiradas. Atacar esse defeito predominante e praticar as virtudes opostas a ele. Então, uma pessoa orgulhosa, ela precisa ver a humildade. Uma pessoa egoísta, ela precisa viver a generosidade. Ela precisa ir contra aquela tendência má dela. Avançar para uma causa interior das faltas, ou seja, olhar mais profundamente em você o que causa. Não apenas combater o negativo, mas cultivar ativamente as virtudes opostas. E dividir a matéria do exame em graus e ações específicas, focando nas necessidades particulares. O modo de fazer, você pode fazer pela manhã, né? Pela manhã você se propõe a evitar o pecado ou defeito específico com diligência. Pelo meio-dia, você vai pedir a graça mais uma vez para renovar essa graça, fazer o primeiro exame e marcar as quedas. Olha, de manhã aqui eu quase caí, eu caí aqui em tal lugar, né? Eu podia ter melhorado aqui. Propor-se a emendar até o segundo exame. E à noite você faz o segundo exame de consciência, que é fazer um exame mais profundo agora de todo o dia, desde o primeiro exame do dia, e marcar as quedas. Anotar para você se confessar depois, né? Também comparar os resultados diários, semanais, para estimular o ardor. E não principalmente, eu estou piorando. Se você está piorando, veja onde você pode melhorar. Não desanime com as quedas. Não desanime, porque é isso que o demônio quer na sua vida. E para finalizar, né? Eu achei que esse vídeo ia durar 20 minutos, ele está durando 40 e tantos, mas é isso mesmo, né? Graças a Deus é um vídeo rico. É um vídeo rico. Espero que você possa ter proveito daquilo que você escutou aqui. As disposições que devem acompanhar também esse exame de consciência. Não basta só fazer o exame de consciência, mas eu preciso ter algumas considerações. A primeira consideração que eu preciso ter é uma gratidão profunda a Deus. É um sentimento de gratidão que Ele está me dando força para vencer. Outra coisa também que eu preciso ter é uma contrição e humildade perfeita. Uma humildade real e uma contrição perfeita, né? Quando eu tenho uma contrição sincera e que vem de Deus, ela me ajuda a ter uma humildade, reconhecer, eu sou pecador, eu sou o lixo, porque eu pequei nesse pecado. Reconhecer que eu sou o pior dos pecadores. E aí eu posso, com humildade e com gratidão, vencer. Também ter um bom propósito de confiança em Deus, uma firme vontade em expiar os pecados. Fazer, não vou mais pecar nesse pecado. Não vou cair mais nesse pecado. E emendar-se. E confiar que Deus vai te sustentar. E principalmente a oração.
concluir com uma oração humilde e fervorosa, suplicando a ajuda divina. Mais do que uma contagem das faltas, são essas disposições que transformam a alma pela ação. Resumindo, o autoconhecimento é um trabalho contínuo e desafiador, mas essencial para a perfeição. Através de exames de consciência bem feitos, guiados pelo Espírito Santo e acompanhados de gratidão, contrição, propósito e oração, a alma é transformada e unida a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.